Agora vamos lá para o recado de hoje, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, é um tema novo que a gente vai começar. Alguns eu começo depois, eu vou voltar. Mas vamos lá então, Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 18 também. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Diga amém. Olha o poder que Jesus deu para mim, para você, para nós como igreja. Então ele disse, olha, o que vocês ligarem na terra. O que é o ligar aqui? É unir. É unir. É nós estarmos em oração e estarmos conectados na mesma fé. Pastor, mas nós não estamos dentro da igreja? Às vezes não estamos na hora de orar. Quando você vai orar, e eu vou orar com você, você orar comigo, a família vai orar, o povo de Deus vai orar. Nós devemos estar unidos com a palavra. Será que a gente está em concordância, unidos com a palavra? Pastor, estamos. Mas olha o resultado que ele falou que dá. Se vocês ligarem alguma coisa, é como se estivesse dizendo, o céu está condicionado ao que vocês fizerem. Pastor, não é o contrário? Nós, dependendo do que Deus fizer lá, não, lá Deus já fez. A vontade de Deus no céu é perfeitíssima. O que Deus pensa para nós? Riqueza, honra, glória. Deus pensa o melhor para a gente lá. Agora, para isso chegar aqui, Ele disse, vocês têm que acionar aí. Vocês precisam se unir aí. Vocês precisam ligar na terra. Dei esse exemplo numa outra mensagem, vou dar para vocês agora. É como se fosse exatamente o exemplo para a gente entender. A lâmpada que ilumina a gente, é a palavra. A bênção vai chegar, eu quero que ilumina, eu quero que clareia. Então tem que conectar lá na tomada. Você que tem que ir lá e ligar. Ela não ilumina sem ligar. Eu quero que a bênção de Deus venha aqui. Ele está dizendo, você quer? Então você tem que ligar aí. Liga na terra que chega aqui. Isso aqui é tão sério que se nós ligarmos aqui, ele diz, tudo que você ligar aí, no céu está ligado. Se funcionar aqui embaixo, pastor, mas isso quer dizer então que às vezes a igreja não funciona? Às vezes não funciona. Às vezes a maneira que nós conduzimos e oramos não está funcionando. Muitas vezes, se tem até o exemplo da Bíblia, vamos usar os nossos também. Nós estamos orando e não estamos conectados com a palavra, ligados com a palavra, unidos com a palavra. Às vezes até entra na oração, uma pessoa está orando de uma forma, você está orando por mim de uma forma, às vezes eu estou orando de outra. Não, tem que estar naquele mesmo nível. Jesus um dia chegou, o Bartimeu lá foi correr atrás dele e foi pedir ajuda. Quando ele chegou até Jesus, ele perguntou para saber o que ele está crendo e precisando. O cara está precisando ser curado. Nem sempre a pessoa que está cega quer enxergar. Eu falei isso no culto das 2 horas. Toda pessoa que tem um problema no casamento, ela quer resolver? A lógica que quer, mas será que quer mesmo? Toda pessoa que tem um problema familiar, ela quer resolver? Lógico que quer. Quem é que quer ficar sofrendo? O querer sofrer, não. Mas a predisposição para mudar, será que ela vai ter? Porque se ela orar a Deus segundo a palavra, Deus vai mandar ela fazer algo. Será que ela vai fazer? Jesus chegou no outro um dia, queria ser salvo. Ele disse, olha, eu quero ser salvo, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, olha, você pratica os mandamentos. O que ele queria? Ser salvo, pratica os mandamentos. Mas ele queria ser salvo de verdade? Será que não tinha uma falha? Ele queria de verdade ser salvo? Jesus disse, pratica os mandamentos. Quais? Ele citou todos lá, pratica tudo. Ele falou, então perfeito, amou o homem, mas disse assim, olha, só falta uma coisa em você. Peraí, para minha vida mudar, está faltando alguma coisa? Só uma. Está faltando só uma coisa. Aí falou o quê? Vai, vende tudo. Ele sabia que era tudo, falou tudo é tudo. Venda tudo que você tem, pegue o dinheiro, divide ele para os pobres, e você vai me seguir, e você vai ter um tesouro do céu, e vai ser benção. Você vai me seguir e ter tesouro do céu. Ele fez, a Bíblia diz, que ele baixou a cabeça, chateado, contrariado, e foi embora triste. Pastor, mas ele não fez aquilo? Não sei, parece que não. Até onde está escrito a Bíblia, ele não fez. Então ele queria ser salvo de verdade? Não. Por que eu usei esse exemplo? A pessoa diz assim, eu quero salvar minha família, mas você vai estar disposto a fazer o que for preciso para salvar a tua casa? Será que eu estou disposto a fazer o que Deus, não é, que precisa? Deus não vai te mandar fazer uma coisa difícil, mas eu estou disposto a fazer o que for necessário para mudar aquela situação? Às vezes você vai ter que se humilhar. Não, humilhar não. Às vezes você vai ter que orar por alguém, mesmo sem ser recompensado, você vai ter que fazer algo por ela, mas eu vou fazer. Mas você não quer a mudança? Nós temos que unir a palavra. O que Deus mandar,
vai ter que ser feito. E se eu não fizer, o jovem não fez. Ele não fez exatamente conforme a palavra. E foi embora, ele teve tesouro? Não teve. Ele seguiu a Jesus? Também não. Pastor, mas você se arrependeu? Aí é outra coisa. Se depois ele se arrependeu, eu não sei. Mas naquela hora, ele não fez. Eu ouvi a palavra hoje. Se você não fizer, você pode até orar, mas você desligou da palavra. Está desligado. Você não ligou na terra, não concordou com a palavra, não vai funcionar. E essa questão de ligar, nesse sentido, ó, de ter a mesma opinião sobre a palavra, de crer na palavra, assim como ela está escrita para nós. É estar preso a alguém. Eu estou preso à palavra. O que ela disser é o que eu vou fazer. E se nós, aí vem para nós aqui, se nós na terra, Jesus falou, e tudo que vocês ligarem aí, que vocês ligarem, se unirem na terra, vai ser ligado aqui. Se vocês desligarem, é tão sério isso. Você uniu, está unido. É igual a pessoa fala que casou, os dois se uniram. Uniu aqui, está unido lá. Juntou aqui, ó, fez valer a palavra, está unido. Se nós unirmos, em termos de você receber aquela bênção, vai receber. De prosperar, vai prosperar. De salvar a pessoa perdida, vai salvar. Mas tem que ligar. Tem que ligar. Nós vamos ver um exemplo em Gênesis 11. Aí você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com ligar? Vamos ver. Unir. Gênesis 11, o versículo é 1 em diante. Gênesis capítulo 11, o versículo é 1 em diante. Parece que eu vou estar usando um texto para você, ó, que é contrário ao certo. Não, você vai entender que é para você usar esse poder da união e vencer. Vencer na tua vida, se unir à palavra, se unir a Deus, se unir. Se nós estamos juntos, temos que unir a nossa fé para vencer. E aí o versículo 1 de Gênesis 11 diz assim para nós: e era toda a terra de uma mesma o quê? Língua, e de uma mesma o quê? Fala. Irmão, o que Jesus falou lá? Se vocês ligarem, se tornaram uma só pessoa na maneira de agir. Aí na terra vai ligar aqui, ligou aí, vai ligar aqui. Aqui diz que o povo era uma só língua que eles falavam. E aí você vai ver onde eles iam chegar. Pastor, mas que nem a vez, eles fizeram uma coisa errada. Eles fizeram uma coisa errada. Mas se nós nos unirmos para fazer coisa boa, irmão, ninguém segura a gente. Se a gente se unir para fazer coisa errada, a gente faz também. Não tem organizações de coisa errada? Já não chama organização. Eles falou todo mundo a mesma língua, levou para aquele caminho. Esse é o segredo. Por que tem família, por exemplo, que vai mal? Porque cada um fala uma língua. Um fala essa língua, o outro fala outra. Um fala para a direita, o outro para a esquerda, o outro para frente, o outro para trás. Não fala a mesma língua. Isso é um segredo tão simples na Bíblia. O dia que a família conseguir falar a mesma língua, ó, diz que todos falavam, e era de uma fala só. A nossa fala tem que ser de acordo com a palavra. Você não pode falar a palavra e eu outra. Você não pode eu usar a palavra, não, vou te abençoar e você vai vencer. Isso é de Deus, tem misericórdia, quem sabe eu venço. Não está falando a mesma língua. A tua vida é o melhor de Deus, você vai vencer e prosperar. Deus, não aguento mais, essa vida estou cheio de... Não estamos falando a mesma língua. Ah, pastor, mas isso é uma coisa assim. Não é coisa simples. Nós não estamos ligados. Está desligado aqui, ó. Por mais que você esteja orando por mim, está desligado. Por mais que você fale, eu estou orando, eu estou jejuando, está desligado. Se não ligar, não funciona. Tem que ligar e falar a mesma língua. É a língua da fé? Está lá. Em meu nome falarão novas línguas. A mesma para todos. Linguagem sadia, linguagem de fé, linguagem de autoridade. Não perca tempo para falar coisa de derrota. Mas se elas vierem, fale a palavra em cima de qualquer derrota. Deus, está aqui o problema, mas o que o Senhor me deu é o melhor, em nome de Jesus. Está aqui a luta, mas eu já venci. Pastor, eu vou ter que vigiar em tudo. Vigiar em tudo mesmo. Está aqui o problema, mas eu vou declarar que Jesus já curou. Está a doença, Jesus já deu saúde então. Está a dívida, Deus já me tirou desse abismo. Eu vou ter que falar. Crise familiar, eu já venci em nome de Jesus. Tem que falar, era uma só. Eles falavam a mesma língua. Pelo amor de Deus, ó, nós como igreja de Cristo na terra, se falássemos todos a mesma língua, o diabo jamais venceria a igreja. Mas muita gente não fala a mesma língua, ele não fala a língua da palavra. Se nós nos unirmos, igreja, vamos falar a mesma língua, é só vitória, é só crescer, é só vencer, é salvar a casa, salvar a família, prosperar. Vamos falar a mesma língua. Deus já sarou, já libertou, nosso alvo é Cristo, falar a mesma língua. Aí eu falei, igreja, isso aqui serve para qualquer grupo, família, começa a falar a mesma língua. Vamos falar a linguagem da palavra, a linguagem da fé, fala a mesma língua. Se fosse uma empresa, pega a empresa, está todo mundo lá, fala a mesma língua, aquela empresa vai embora.
Mudou, alguém aqui não fala a mesma língua. Já tem problema ali dentro, porque não fala a mesma língua. Fala outra língua, está direcionado para outro caminho. Vai ser uma empresa problemática, vai ser uma igreja problemática, vai ser uma família problemática, vai ser um povo problemático. Qualquer coisa. Agora, se unirmos, aí vai falar depois, que 2 pessoas já resolvem muita coisa. Mas vamos lá, o versículo ainda 1. E era toda a terra de uma mesma língua. Olha, a terra inteira falava a mesma língua. A terra inteira falava a mesma língua. Não tinha o espanhol, o inglês, não, todo mundo falava a mesma língua. Tinha o japonês, não, era a mesma língua. Português, não, era a mesma língua. Todo mundo falava uma só. E todo mundo se entendia. Diga amém, Jesus. As pessoas não se entendem mais. As pessoas não se entendem, mas no lado espiritual não falam a mesma língua. Um pensa A, o outro B. A hora que o outro chega no B, o outro vai para o C. Não está falando a mesma língua. Não caminha junto. Eu vou citar o versículo que não está aqui. Não está aqui. Bota aí para mim Amós 3:3. Porventura andarão, quantos? 2 juntos, se não estiverem como? O que é isso, irmão? Unidos. Vai andar junto se não está unido? Como que vai andar junto? Eu estou falando de pessoas. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Bota 2 pessoas para viajar, uma contra a outra. Elas vão brigar no caminho. Elas vão discutir no caminho. Vão parar para comer aqui? Não, aqui não, eu quero comer no outro. Elas não estão falando a mesma língua. Não, vamos voltar amanhã. Não, depois de amanhã. Não fala a mesma língua. A gente vai ficar 4 dias. Não, 5. Não vai ser feliz. Não dá certo. Andarão 2 juntos. Agora, lembre-se que nós andamos com Deus. Sim ou não? A gente vai conseguir andar com Deus falando outra língua da dele. A gente vai conseguir andar com a palavra falando diferente da palavra, agindo diferente. Não vai, a gente vai conseguir andar. Andarão? É uma pergunta. A resposta é não, não vai conseguir. Vai dar certo? Não. Um casal se uniu. Vai conseguir andar junto sem falar a mesma língua? A verdade é a resposta. Não, não vai conseguir. Uma família se juntou. Vai ser feliz? Não vai dar certo. Porque não falam a mesma língua. E qual que é a certa, pastor? Então a língua é a palavra. Qual que é a língua certa para um casal? É a língua certa. É a palavra. Vamos praticar a palavra, viver de acordo com a palavra. Aí vai. Volta no texto. Versículo 2 agora. Falavam a mesma língua e eram todos de uma mesma fala. 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Todo mundo se entendia, né? Quando as pessoas se entendem, tudo que é falado elas entendem, fazem e dá certo. Agora, quando elas não falam a mesma língua, a língua é questionada. Os propósitos são questionados. O que se fala vai ser pensado. Até as pessoas entenderem que tem que fazer aquilo, vai demorar. Aqui diz que eles falavam a mesma língua. E o versículo 3, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Diga amém? O que eles queriam fazer? Tijolo. O que eles queriam fazer de tijolo? Pedra. Eles conseguiram fazer isso? Conseguiram. Tudo que a gente determinar, se estivermos na mesma fé com a palavra, a gente consegue. Não tem impossível, você vai ver que vai mais longe aqui. Mas eles determinaram, vamos fazer tal coisa? Juntos. Lembra o versículo aí, ó. Não era uma pessoa determinando, eram juntos. Família, junta. Igreja, junta. Empresa, está tudo junto. É assim, casamento, casal, junto. Desuniu, pode esquecer, vai dar problema. Desuniu, vai dar problema. Nossa, uma família tão abençoada, vai dar problema. Uma empresa tão boa, vai dar problema. Quantas empresas já racharam porque não falavam a mesma língua? Não falavam a mesma língua. Aqui vem, ó. E eles disseram, vamos fazer tijolo? Todo mundo, vamos fazer tijolo. Deu certo. Agora, vamos fazer tijolo? Não, eu queria fazer outra coisa. Não fala a mesma língua. Vamos construir uma casa? Não, eu queria um prédio. Não fala a mesma língua. Vamos comprar um carro? Não, eu queria um caminhão. Não estão falando a mesma língua. Então, vamos fazer uma viagem? Não, eu prefiro ficar em casa. Não está batendo. Vamos orar? Não, eu prefiro não orar. Prefiro jejuar. Mas eu quero... então eu vou jejuar, não prefiro orar agora. Não fala a mesma língua. Não fala a mesma língua. E se não fala, não vai construir. Não vai conseguir. Aqui vai. Porque eles chegaram e disseram, vamos construir os tijolos? Vamos. Aí vão ser pedra para a gente. Aí pegou lá o bitume, vai ser o nosso cal. Foi, também deu certo. Versículo 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade. O que eles construíram? Uma cidade. Irmão, eles construíram uma cidade.
Quando a gente está unido, a gente constrói o que a gente quiser. Eu quero construir. Construa, segundo a palavra. Pastor, mas aqui é errado. Eu estou dizendo que não estou falando do que eles fizeram. Lembra que eu falei? As pessoas unidas para o mal, elas fazem coisa errada. Elas se juntam para o mal e se organizam para o mal, vão fazer coisa errada. Vão roubar, vão destruir, fazem também. Organizou para o mal, não deveria, mas fizeram. É o que aconteceu aqui. Mas aqui nós estamos discutindo a questão de união, de ligar. Ligou para fazer algo, para dar certo? Deu certo. Fizeram. E disseram, ei, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Diga amém? O plano deles, vamos construir uma cidade, subir uma torre. Onde eu quero chegar com a torre? Nós vamos chegar no céu. Olha os malucos. Nós vamos chegar no céu. Eles começaram a fazer? Começaram. Estava dando certo? Estava. Onde está o erro desse caso aqui? O motivo. A construção. Não, Deus está ficando agora para trás. Aí, esquece. Não se junte com ninguém para deixar a palavra para trás. Seja você marido, não vai dar para estender tudo aqui, mas você tem um caso em Atos 5, né? Atos 5, do Ananias e Safira, ele e a mulher, eles se uniram para fazer uma coisa boa ou ruim? Ruim. Não se una com ninguém para fazer coisa ruim. Eles se uniram para dizer o seguinte: nós vamos contar uma mentira na igreja. Porque eles tinham vendido uma propriedade lá, uma fazenda, e não era mandamento de Deus isso. Era uma determinação da igreja. Pastor, mas a igreja pode determinar? Lógico que pode. Lógico que pode. A igreja determinou, não tem nenhum problema nisso. A igreja determinou, pessoal, tem irmãos passando fome, necessidade, vamos combinar que o evangelho está sendo perseguido, então tem gente passando fome, desempregado. Se você, irmão, por um acaso vender seu bem, sua coisa, traz o dinheiro, a gente divide. Mas não era uma obrigação, a igreja só impôs assim, para suprir os demais. Então, cada um traz e põe. Aí fizeram. Teve um homem que vendeu a propriedade, levou todo o dinheiro lá, está aqui. Eu vendi a fazenda. Deus não vai deixar ninguém na mão, porque era uma determinação de urgência, porque o povo estava sendo perseguido por causa do evangelho. E deu certo, levaram. Aí o Ananias lá com a sua filha venderam também, e vendeu a propriedade, só que antes de vender, aí eles já se uniram. Lembra que tudo que a gente se unir para fazer, a gente consegue? Ainda que seja errado. A gente consegue porque a gente se uniu para aquilo. Por isso você não deve se unir para coisa errada. E os dois se uniram e falou o seguinte: olha, a gente vai vender por tanto, mas assim, a gente não vai entregar isso tudo lá. A gente vai combinar entre nós, só nós dois sabemos, eu e você, e eu vou falar com o Pedro, você não chega junto comigo, tudo unido. Você chega só depois, e eu vou falar esse valor, o Pedro vai perguntar, eu vou falar que esse valor que eu vendi, que é menos, e aí quando você chegar, você só confirma e acabou. Combinaram, e ela, tá, combinado. O que se une para fazer, faz. Quando a gente não consegue fazer as coisas, é quando não há o quê? União. Se ela dissesse assim para ele: você é louco, você é maluco, eu não vou fazer isso, já não houve união. Não vai conseguir. Mas ela se predispôs a fazer o mal. Tá bom, vamos fazer então. A gente combina, e foi. Quando chegou na hora, o Pedro chegou, e o Pedro falou: vendeu, Pedro, a propriedade? Vendi, Senhor. Por quanto? Aí mostrou o valor, não fala quanto tinha na Bíblia. Vendi, portanto, mas era mentira. E aí o Pedro falou: ô Ananias, por que você deixou o diabo encher teu coração, esse plano maligno? Por que você fez isso? Você não precisava ter mentido. Esse dinheiro era seu, você não é obrigado a dar nada aqui não. Você podia guardar para você, você não podia mentir. É só você falar: eu vendi por 1 milhão, não vou dar nada. Beleza, você não é obrigado a nada. Mas por que você mentiu? Aí porque ele mentiu, você se separou de Deus. Você entregou teu coração para o mal, se espírito de você no mal e caiu e morreu. Daqui a pouco chega a mulher dele, não sabia, já está enterrado o marido lá. Ela chega depois, horas depois, e o Pedro pergunta: ô, dona Safira, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Meu marido já passou por aqui, né? Passou. Não está mais não, já foi. Passou e já foi. Está tudo bem, tá. Vocês venderam a propriedade? Vendemos. Por quanto? Ela repetiu o quê? O mesmo valor que o marido falou. Repetiu o mesmo valor. Vendeu por tanto. Aí o Pedro falou: olha, infelizmente, o pessoal e os jovens estão aí na porta, eles acabaram de sepultar teu marido. O quê? Não, fica tranquila, só vai estar com ele hoje mesmo. Só vai morrer também. Ela morreu fisicamente. Caiu os dois, morreram, sepultaram. Ficou como lição para a gente. Você se une para o mal, você faz o mal. Se uniu para o bem, você faz o bem. Aqui eles começaram a construir uma cidade. Terminou a cidade. Vamos subir uma torre agora, todo mundo vai saber quem nós somos. Esqueceram a palavra. Esse é o erro. Versículo 5. Presta atenção nisso agora, segredo, presta atenção. Então, desceu quem? O Senhor veio lá do céu, desceu
Lembra que está escrito assim, vamos pela Bíblia. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Olha o que acontece aqui. Eles construíram a cidade, estão felizes e todo mundo contente. Deus falou, deixa eu descer lá para ver o que eles estão fazendo. Tudo que você fizer, Deus vai vir ver. Tudo que você fizer. Deus vai vir se aprovar ou não, dizer que está bom ou não. Pastor, mas Deus sabe tudo. Ele veio vistoriar e ver o que estava acontecendo. Vamos ver o que os homens construíram. O que eles edificaram. Tem algo lá embaixo diferente. Aí desceu para ver e viu o que eles fizeram. Olha o versículo 6 agora. E o Senhor disse, eis que o povo é quanto? É um. Por que eles conseguiram construir essa torre? Porque eles eram um só. Eles se uniram para uma coisa só. Irmão, se a gente se unir para fazer o bem, a gente faz. Se a gente quiser salvar a pessoa de salvo, se a gente quiser salvar a família, mas tem que unir. E o Senhor diz, eis que o povo é um. E todos têm a mesma língua. Eles falam tudo igual, eles seguem igual, eles estão todos unidos. Olha mais. Tem a mesma língua? E isso é o que começam a fazer. E agora, olha isso, irmãos, olha aí, povo de Deus. E agora, não haverá o quê? Restrição para tudo que eles intentarem fazer. Irmãos, o que Deus está falando aqui? Do jeito que eles estão, o que eles quiserem vão conseguir. Do jeito que eles estão agindo, o que eles propõem no coração, eles vão fazer. Não tem limite mais para eles. O que deu essa capacidade para eles? A união. Falar a mesma língua. Agir da mesma forma. Querer ter o mesmo resultado. O que nós queremos? Construir uma cidade. Vamos construir. Queremos construir uma torre. Vamos construir. Queremos fazer uma casa. Vamos fazer uma casa. Queremos andar em santidade. Vamos andar. Queremos andar para frente. Vamos andar. Não quero. Começou já a mudar. Aqui não. Deus viu o seguinte. Eles são muito organizados. Porém, eles estão usando para o mal. Eles estão fazendo para o mal. Mas agora não vai ter limite. Eles vão construir essa torre, o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Irmão, pega isso no sentido positivo. Quando estamos em união com a palavra, qual é a palavra que diz aqui? Eles falam a mesma língua, e eles são um só. Aí tem o versículo 6. Esse povo é um só. Você já leu isso na Bíblia? Eu falei do casamento, quando os dois se unem, em tese, né? Eles se tornam um só, mas às vezes não se torna. Às vezes já depois do casamento já começa aquele brigueiro. Não tornou um só. Mas a Bíblia fala que quando você une a Deus, você se torna um só com Ele também. Mas a pessoa é de Deus, ela não fala a mesma língua da palavra. Tem que falar. Deus disse, eles são um só, todos têm a mesma língua. Isso que começaram a fazer. Agora não vai ter limite. Esse povo não vai parar. O que eles botarem na cabeça de fazer, eles vão conseguir. Deu certo essa torre, deu certo a cidade, vão fazer outras coisas. Eles vão perder o equilíbrio. Aí vem o versículo 7. Eia, desçamos. Deus falou para Jesus, para o Espírito Santo, e disse assim, vamos descer lá e vamos confundir eles. Diga amém. A gente vai descer e eles não vão se entender. Eles estavam construindo uma torre. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Se a gente não fala a mesma língua, a gente não consegue construir. Você põe o tijolo, o outro derruba o tijolo. Você compra um móvel, o outro quebra o móvel. Está falando a mesma língua. Vamos edificar aqui. A pessoa fala outra coisa. É isso, irmão, que tem destruído vidas, pessoas, nós, o povo de Deus, a família de Deus, uma empresa, um comércio, uma loja, porque não fala a mesma língua. Qual que é a língua? A de Deus agora. A língua da igreja tem que ser uma só. Em Cristo somos mais que vencedores, ponto final. Deus já nos deu a vitória e ponto final. Somos mais, tem que ser essa língua, de acordo com a palavra. E ele diz, vamos fazer com que eles não entendam mais a língua um do outro. Nós vamos dividir. Vamos dividir. Olha o que acontece, versículo 8, resultado. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. O que está escrito agora no final? Parou de edificar. Eles tinham construído a cidade, parou. Tudo que você constrói, se não houver união, vai parar.
Pastor, eu estava construindo uma vida de sucesso, vai parar. Eu estava construindo, vai parar. Se não houver união com a palavra, você não vai conseguir, porque não vai falar a mesma língua, não dá certo. Você põe, é o que eu falei, você põe um tijolo preto, o outro que é verde. Você põe uma pedra branca, o outro que é azul. Não deu certo mais. Vamos parar com essa obra. Aí parou. Vamos acabar com essa vida, acabou. Quantas vidas já foram destruídas por isso? Por quê? Porque parou de falar a mesma língua. No caso dele, foi Deus quem fez. Porque a linguagem era para o mal. Porque estavam criando coisas más. No nosso caso, não é. A gente se une para fazer o certo, para fazer o bem, você viver e vencer. E aí, se nós falamos a mesma língua da palavra, podemos construir o que quisermos. Só para relembrar o versículo. Tudo que ligares na terra. O que é isso? Ó? Fazer a coisa unir, fazer funcionar. Nós estamos nesse propósito e nós vamos construir a vida, nós vamos prosperar, nós vamos levantar e vamos vencer. Está falando a mesma língua, ninguém vai impedir a gente. Diga amém. É uma cidade que você está construindo, você vai embora. É uma casa, vai dar certo. É uma família, talvez não tenha nenhum tijolinho ainda, mas começa. Põe a união tua. A primeira união é com a palavra. Primeira, você poder não errar depois. Une-te, pois, a Deus primeiro e depois vai construindo.